Hoje vamos falar sobre mão de obra não qualificada versus mão de obra não engajada. Aqui é o programa 0800 PM, sempre falamos de temas de gestão, que eu espero que ajude você, gestor, empresário, a melhorar sua produtividade, melhorar seus indicadores, melhorar seu desempenho organizacional. E esse foi um tema muito pedido nas pesquisas, né, de dores que eu faço com os gestores. E por que ele é importante? Na verdade, ele é muito importante, porque existem processos, uma sequência de processos estratégicos, que se a empresa ela não tem isso bem mapeado, ela não sabe que ela executa conscientemente, os empresários ou os gestores de área, eles podem confundir a não qualificação com o não engajamento. Então, você pode achar que sua equipe é não qualificada, quando, na verdade, ela não está engajada. Você pode achar que a sua equipe está não engajada, quando, na verdade, ela está não qualificada. Então, essa sequência de processos estratégicos, ela ajuda você, gestor, a saber se o problema é engajamento ou qualificação. Se você estiver realizando conscientemente esses processos, é muito mais fácil você saber que é não qualificação e quais são as qualificações, as competências que a sua equipe precisa adquirir, desenvolver, para te entregar um resultado muito melhor. Então vamos lá, né? Primeiro separar o que é qualificação do que é engajamento, né? A qualificação nada mais é do que um conjunto de competências que o profissional tem que ter, um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para técnicas para entregar um resultado, um desempenho que é esperado dele. E quando a gente fala de engajamento, o engajamento, embora ele possa de alguma forma ser medido, ele é um pouco mais subjetivo. Ele está relacionado a interesse ou desinteresse pelas atividades da empresa. O engajamento ele está relacionado a problemas de relacionamento e comunicação. O engajamento ele está relacionado à falta de ideias ou colaboração em projetos. Ele está relacionado à produtividade irregular. E por que eu digo que ele é um pouco mais subjetivo? Porque tudo isso que eu mencionei são processos estratégicos que a sua organização, não esse nome, né, mas ela deve ter esses processos estratégicos, porque se ela tiver, você consegue tudo isso, ou mensurar tudo isso que eu falei dentro da sua organização. E se as pessoas não estão te entregando algo, por exemplo, falta de ideias ou novas ideias, falta de inovação, existe processos de inovação. Se as pessoas não entregam e você tem esse processo dentro da sua organização, é porque você tem um problema de engajamento. E daí a gente resolve o problema de engajamento de algumas formas. Bom, vamos lá. Como que a gente começa, onde tudo começa dentro da organização, né? Ela começa com a visão, missão e valores. E por que eles são importantes? Porque a missão e a visão, a missão, vamos começar pela missão. A missão, ela é a referência onde ou como a sua organização quer ser vista pelo mercado, pelos competidores, dentro da sua área de segmentação. Qual que é o seu objetivo final? Depois que você correr essa maratona, onde você vai chegar? Você pode dizer que a sua missão, ou desculpa, a sua visão era estar entre as 5 maiores operações da América do Sul, ou do Mercosul, ou mundiais. E daí você vê que a missão, desculpa de novo, a visão, ela é mensurável, ela é comparável. Você consegue saber se você chegou ou não. Você consegue extrair indicadores estratégicos que vão te mostrar o quanto você está perto dela ou não. A missão, ela está relacionada a como você quer ser percebido pelo seu cliente, pelo seu público.
E a percepção, ela é mais subjetiva, mas você tem critérios para saber o quanto os seus clientes estão ou não satisfeitos com o seu produto ou serviço, a sua entrega, os seus canais de relacionamento, e daí tudo isso te mostra se você está perto da sua missão ou não. E você tem os valores. E os valores, eles são um conjunto de crenças que as pessoas da sua organização e a sua organização devem ter em comum. E isso vai fazer com que você... Ele funciona como um impulsionador para você chegar mais perto da sua visão e da sua missão. Então, é muito importante você ter isso muito bem definido. E por que eu estou falando disso tudo, né? Porque um dos próximos... O primeiro processo é esse, você ter tudo isso muito bem estipulado. Por quê? Porque o próximo processo é a identificação das necessidades e expectativas das partes interessadas. Mas ainda não vamos entrar nesse, vamos voltar um pouquinho. Então, com a missão, visão e valores muito bem elaborados, muito bem comunicados para todas as pessoas, você vai começar a identificar quais são as partes interessadas. Então, você tem dentro da sua organização algumas partes interessadas muito bem definidas e que servem para todas as organizações. Dependendo do segmento, você pode agregar outras partes interessadas, mas todas as organizações, ou 99,99%, tem essas que eu vou mencionar para você agora. Então, mencionamos missão, visão e valores e por que eles são importantes. Você precisa ter essas metas de longo prazo. Olha que legal. Definir a missão, visão e valores você vai te ajudar a estipular as metas de longo prazo. Bacana? Vamos entrar agora, então, em identificação das partes interessadas. Quais são as partes interessadas? O proprietário, dono do negócio, o acionista, ele é uma parte interessada. Os clientes são outra parte interessada. Fornecedores, outra parte interessada. E a sua força de trabalho. Então você tem o dono, a sua equipe, clientes e fornecedores. São 4 partes interessadas que todas as organizações têm. E por que é importante você primeiro ter lá atrás, né, como nós conversamos, elaborar missão, visão e valores para você ter essas metas de longo prazo. Porque agora você começa a fazer o alinhamento entre a sua parte interessada e as suas metas de longo prazo. Você olha para a sua visão, missão e valores e você começa a identificar quais são as necessidades e expectativas da sua parte interessada para você chegar na sua missão com relação aos clientes, ou na sua visão com relação ao dono, proprietário, o CEO, o acionista principal do negócio. Então, quais são as necessidades e expectativas das suas partes interessadas? Você vai destrinchar, isso é um processo estratégico, existe metodologia. Você vai estipular, você vai elaborar, você vai, de alguma forma, conversar, dialogar com as suas partes interessadas para definir exatamente quais são as necessidades e expectativas dela. E você percebeu que a gente tem 4 partes interessadas aqui muito importantes para você conseguir alcançar os seus objetivos de longo prazo. Amigos, não dá para falar de todas. Então, das 4 partes interessadas, nós vamos falar de uma específica hoje, que é o dono do negócio, o acionista principal, o proprietário, o CEO que toma conta daquele business. Então, a gente vai falar dessa parte interessada específica hoje, e nos próximos temas eu falo das outras 3, alinhadas com os processos estratégicos que nós vamos conversar aqui. Bacana? Então vamos lá, galera. Você precisa traduzir, isso é outro processo estratégico,
tradução das necessidades e expectativas das partes interessadas, ou da parte interessada que a gente pegou de gancho aqui hoje, né, que é o dono do negócio, em requisitos de desempenho. Então, depois que você dialogou, perguntou, confirmou, você conseguiu definir as necessidades e expectativas das partes interessadas, você vai ver quais são essas necessidades e expectativas do dono do negócio e traduzir em requisitos de desempenho. Traduzir em requisitos de desempenho nada mais é do que transformar em algo mensurável, transformar em indicadores estratégicos ou operacionais para o seu negócio. Viu como as coisas, os processos, eles começam a se encaixar? Existem outros, tá? Não dá para falar de todos aqui. Eu peguei alguns para a gente montar uma sequência e eu te mostrar como eles se relacionam. Então, nós falamos de missão, visão e valores, falamos de identificar quais são as partes interessadas, falamos de levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas, e agora falamos da tradução dessas necessidades e expectativas em indicadores estratégicos ou operacionais de desempenho, que mostrem para essa parte interessada, o dono do negócio, que ele está se aproximando da visão de negócio dele. E quando a gente fala de dono do negócio, existem dois tipos de requisitos ou indicadores de desempenho para a gente acompanhar. Existem os indicadores que falam do quanto esse negócio ele está se desenvolvendo, crescendo, trazendo retorno para o dono dele. Então, são indicadores que mostram que a empresa está crescendo ou ela está gerando mais lucro para o seu acionista principal, para o seu dono. Por outro lado, existe um outro indicador muito importante, que ele não é do dono do negócio, mas ele é importante para o negócio, que é ele está diretamente relacionado à capacidade da organização em honrar os seus compromissos. Então, não adianta nada a organização ela distribuir lucro se ela não paga suas contas. Esse é o grande ponto, né? O equilíbrio entre esses dois tipos de indicadores. A organização ela conseguir se manter perene financeiramente e, por outro lado, ela crescer e ou distribuir lucro para o acionista de uma forma satisfatória.